Fala galera, só de boa? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades, em uma nova polêmica. Dia 13 de janeiro deste ano foi sancionada a Lei número 15.100 de 2025, que proíbe os alunos de terem telefone celular, entre outros aparelhos eletrônicos portáteis, em escolas públicas e particulares, e generalizando ainda mais, inclusive no recreio e no intervalo entre as aulas. O título do vídeo já diz muita coisa, né? Todo mundo vai surtar. Na verdade, pessoal, no estado de São Paulo, entre outros estados, já existem leis que proíbem o celular dentro da sala de aula. Tá? Só que essa lei federal ela está estendendo para outros âmbitos dentro do ambiente escolar. Essa proibição ela vale para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, aonde fica aí permitido usar o aparelho só em situações de emergência, ou de necessidade de força maior. Aí dessa forma vem para garantir os direitos fundamentais. E você pode utilizar o aparelho para fins estritamente pedagógicos, né? Ou como, por exemplo, para garantir acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes, né? Segundo aí o que fala a respeito aí da nova lei. Mas galera, vamos lá. Vamos colocar isso por partes, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são os aspectos positivos e negativos desta legislação e também sobre o que é a realidade, né? O que um professor passa dentro da sala de aula na realidade. Até porque isso é um conjunto da obra. Isso vai envolver o quê? Tá envolvendo o governo, tá envolvendo as escolas, tá envolvendo os alunos, inclusive também os pais de alunos, né? Que devem criar uma consciência também nesse trabalho em conjunto. A responsabilidade não pode ficar só em cima da escola. Então a sociedade ela precisa se mobilizar nessa questão de mudança de postura da utilização do celular. Porque se chegaram ao ponto de criar uma legislação, essa legislação ser mais incisiva, quer dizer que também que a gente não está fazendo a nossa parte, entenderam? Existe uma relação dentro disso. Existe uma situação que vem lá de casa, que vem lá da criação familiar, para já instruir o aluno da importância de não utilizar o aparelho eletrônico dentro da sala de aula, ainda mais durante uma explicação de professor no caso, né? Então não adianta ficar nesse jogo de empurra-empurra, entenderam? Então vamos por partes aqui, ó. Essa lei, ela apresenta, ela é uma tentativa, para falar a verdade, né, de equilibrar os benefícios e os malefícios do uso do celular dentro de uma sala de aula. Ela vai buscar aí ela vai criar um ambiente mais propício ao aprendizado e ao desenvolvimento mais saudável dos estudantes, né? Então, mas gente, isso vai gerar também uma série de situações complicadas. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje todo mundo utiliza o smartphone para fazer aí inúmeros procedimentos. Então vamos lá. O aluno que paga uma cantina com o Pix, como é que fica? Tá? Um aluno que precisa aí chamar um Uber, e aí como é que fica, né? Agora, no restante, no tocante, caso aí um pai, um responsável de aluno precise conversar com o aluno, aí a gente tem a secretaria da escola, né? Então o pai liga lá para a secretaria da escola, fala o nome do aluno tal, transmite o recado e a coordenação, o inspetor vai transmitir a informação para esse aluno. Então como é que funcionava lá nos anos 80, nos anos 90? Era basicamente dessa forma, né? E por que eu estou falando isso? Porque já foi vivenciado por alguns professores, ao ponto que o professor dentro de uma sala de aula estava explicando a matéria e tinha aluno conversando no meio da sala de aula, conversando com o pai e com a mãe no celular. E aí, como é que fica? A responsabilidade é só do professor?
Aí vamos supor, aí dentro dessa situação o professor chega lá, se indispõe com o aluno, arranca o celular do aluno, né? E aí a culpa vai recair em quem? No aluno, né? Porque dependendo da administração e de como é gerenciado, né, a escola vai ter o seu regimento, vai ficar complicado. Existem pais que são irredutíveis, né? Pensam até, você tirou o celular do meu aluno, eu vou processar a escola, você foi abusivo. Mas vale ressaltar que quando um aluno, um pai de aluno, principalmente assina um contrato matriculando esse aluno, existe o regimento da escola no contrato explicando, né, a questão da utilização do celular. Entenderam? Então, existem uma série de situações aí que serão colocadas à prova, né? Bom, vamos lá. Dentro dessa questão do uso do celular, pessoal, o que acontece? Existem as críticas também pela oposição do governo, tá? E o que eu levantei aqui, que foi a deputada, a chamada Júlia Zanata, do partido do PL de Santa Catarina, ela criticou o texto dessa lei. Ela alega o seguinte, ó, que segundo ela, o celular ele pode ser utilizado pelos alunos como meio de prova contra professores que se desviam de funções, passando a ser uma prova ilegal. Então, o que acontece, pessoal? Também estava rolando muito de aluno filmar a aula e filmar professor aí mais militante, mais doutrinador, aquele professor que ultrapassa os limites da sala de aula, que não respeitam as opiniões políticas de aluno, aquela massificação. Não sou eu que estou falando, pessoal. Se vocês procurarem vídeos na internet, vocês vão ver professores massificando aluno politicamente, fazendo campanha política, né? Aí, quando na verdade eu sou totalmente contra esse tipo de processo. Eu acho que o professor tem que chegar lá, dar a sua aula e fim de papo, entenderam? Então é uma lei para a oposição vinculada a uma espécie de censura. Então vai ter lá o professor militante que vai massificar e o aluno não vai poder criar provas desta doutrinação. Olha quantas polêmicas, né? Certo? O que eu tô querendo com esse vídeo, pessoal, é que vocês reflitam e eu tô transmitindo informações do que realmente anda acontecendo, né? Então, também há o problema que existe sim, tá? Existe esse problema de doutrinação das escolas, não adianta ficar passando pano para isso, porque existe, né? A deputada aí, ela recebe diariamente vários relatos de alunos que estão sendo vítimas em sala de aula por conta do professor que não dá a matéria, não dá o português, não dá a matemática, não dá a história, não dá a geografia e só fica aí fazendo aí o tal do proselitismo político, né? Da militância política. Tem, galera. Tem. Isso acontece. Então, eu tô procurando ser aí o mais imparcial possível e analisando as condições também favoráveis para todo mundo, né? Não vou ficar passando pano para todo mundo não, tá? Bom, mas dentro da questão mais estudiosa, da questão mais enfática do aspecto positivo e negativo do uso do smartphone, vamos falar um pouquinho a respeito do aspecto positivo. Ó. O smartphone ele é bom, galera, porque ele vai promover acessos a recursos educacionais. Ó. Hoje nós temos até material didático, apostilas, que tem lá o QR Code para você escanear, certo? E a matéria se aprofunda além da apostila. Ela vai para onde? Para o ambiente virtual, entenderam? Vai ter lá um texto, um 3D, uma animação mostrando alguma batalha na aula de história, né? Ou algum texto na aula de geografia, tornando o ambiente mais o quê? Mais atrativo para o aluno estudar. Tá? Então os smartphones eles permitem o acesso instantâneo à ferramenta de aprendizado, como vídeos mais educativos, aplicativos de simulação, dicionários e plataformas de ensino online. Isso enriquece, né? Porque propõe o quê? Experiência interativa. E a gente também tem os aplicativos também como o Kahoot, o Quizlet, né? Complicado, né, meu povo, tá? Outra ideia positiva, ó, é a personalização do aprendizado, né? Também desenvolvimento de competências digitais. Aí o uso do smartphone vai preparar os estudantes para o mercado de trabalho porque eles vão aprender habilidades
digitais e tecnológicas, né? Então, pessoal, isso positivo, né? Isso aí, certo? Vamos supor, tem uma atividade para fazer em sala de aula. Vai realmente poder utilizar o celular em sala de aula? Tá aí, né? Vamos levantar os questionamentos. Como cada escola vai se comportar, mesmo com essa legislação? Porque tem assim a lei e a prática, certo? Como é que vai ter o controle no intervalo de uma sala de aula, no intervalo no recreio ou no intervalo entre as aulas? Vamos ver como é que vai ficar aí. Bom, o professor ele vai ser obrigado, né, ele vai ser, na verdade, instruído ao aluno, ó, meu querido, guarda o celular aí. Vou avisar uma vez só. Na segunda vez o aluno está usando o celular. Como é que vai ser? O professor vai arrancar o celular da mão do aluno ou vai encaminhar para a coordenação e a coordenação vai tomar aí as medidas cabíveis? Eu estou falando isso no ambiente geral escolar, tanto do setor público e do privado. Então isso é um desafio. E também cabe aos pais instruírem seus filhos, né, a questão do uso do celular e a serem totalmente aí contra que seus filhos utilizem, porque isso vai acarretar num déficit de aprendizado, certo? Ó, aspectos negativos, ó. Desafios da implementação, tá? A aplicação efetiva da lei, ela vai requerer o quê? O monitoramento constante por parte dos educadores. Isso pode gerar uma sobrecarga de profissionais e demandar recursos adicionais das instituições de ensino. Outra coisa que é negativa, concordo, dependência tecnológica. Galera, quem é professor sabe do que eu estou falando. Tá cada vez mais difícil de trazer o aluno para a sala de aula. Tá cada vez mais difícil de competir. É basicamente quase uma batalha perdida, né? Porque assim, o mundo cada vez mais digital, a restrição pode ser vista como um retrocesso na integração das tecnologias educacionais, limitando o desenvolvimento de competências digitais essenciais para o período que nós estamos vivendo, né? Ou seja, o uso excessivo do smartphone e dos aparelhos eletrônicos na escola pode gerar uma dependência desses dispositivos e diminuir as habilidades como escrita manual, concentração, leitura prolongada. Pessoal, isso é fato. Nós estamos pegando alunos aí que têm sérios problemas de aprendizado de matemática básica, de escrita básica. Entenderam? Complicado, né? Ó, por exemplo, o celular, conscientização, ele vai gerar uma distração e perda de foco. Então, ou seja, o uso restrito pode levar à dispersão, já que os estudantes podem acessar as redes sociais, jogos e mensagens durante a aula, comprometendo o aprendizado. Gente, não é nenhuma novidade. Quando a gente está lá explicando a matéria, professor, no modo geral, várias situações, vários depoimentos. Cara, o cara tá jogando, certo? Tá conversando, mandando mensagem, tá na rede social e o professor fica lá, né? Parece um outdoor. Ele não consegue, basicamente, fazer com que a matéria entre na cabeça do aluno se o aluno tá lá, ó, no smartphone, o professor lá está explicando, entenderam? Então a gente tem inúmeros desafios pela frente, vamos ver. O ano letivo tá para começar e eu espero que ocorra aí o bom senso por parte de todos, né? Por parte dos pais, por parte dos alunos, né? A questão aí por parte da escola, para que não se crie ambientes de morosidade, né? Porque parece que depois o professor que vai arrancar o celular, a escola serão os grandes vilões dessa situação, né? Cabe aos pais aí também terem uma consciência plena, né? Fazerem um exame de consciência e transmitir essa instrução para o aluno. Olha, meu filho, não utiliza mais o celular em sala de aula porque isso vai atrapalhar o seu aprendizado, o seu desempenho, vai criar indisposição com o seu professor. E não é isso que a gente quer, né, pessoal? A gente quer fazer o nosso trabalho, né, e procurar ter o ambiente mais harmônico possível, né? Que seja bom para ambas as partes. Reflitam, analisem o que vocês acham a respeito aí dessa legislação. Você acha que ela vai vingar, ela não vai vingar? Qual é a sua opinião sobre a utilização do smartphone dentro do ambiente escolar? Mas que esse assunto é polêmico, ele é. Então eu trouxe aí à tona para vocês.
Meus queridos, vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!